Olá, devocional de hoje com a palavra-chave é emoções. Como que estão as tuas emoções? Você está tendo controle sobre elas ou você está sendo controlado por elas? Você controla ou está sendo controlado pelas tuas emoções? Que nós viemos ser pessoas que conseguem ter um controle sobre as emoções. Nós estamos hoje vivendo num mundo que as pessoas estão tão doentes emocionalmente, tão machucadas emocionalmente, vivem e agem por emoções, por impulsos, por causa das emoções. E a reação dessas emoções, elas são complexas, elas são intensas. Elas surgem como uma resposta a estímulos externos ou internos, preparando o nosso corpo para uma ação. E elas envolvem alterações físicas, sempre batimentos cardíacos, a respiração. Então, uma pessoa que sempre está com as emoções elevadas, ela sempre vai ter batimentos cardíacos acelerados, falta de respiração, respiração ofegante. Você pode ver uma pessoa que às vezes ela fica irada, quando ela vai se expressar, falar, ela está ofegante, ela está nervosa. A gente fala, calma, se acalma. Primeiro se acalma, depois você fala. Por quê? Porque teve um estímulo, uma alteração física. E geralmente as emoções elas são através do medo, da ira, da raiva, tristeza, alegria. Então essas são as emoções. E as emoções que não passem num período curto, elas viram sentimentos. Então, sentimentos que vão se enraizando e às vezes a pessoa vive anos com um sentimento de amargura, de ódio, de raiva, de tristeza. Mas emoções não, emoções é algo que você se motiva, você fica alegre, você de repente se está triste, você fica com raiva de alguma pessoa, você sente medo. Isso são emoções. E em Provérbios 25, o versículo 28 diz assim: como uma cidade sem muros, assim é quem não sabe controlar as suas emoções. Então, uma pessoa que não tem o controle, ela sempre está suscetível para ataques espirituais também, e físicos e emocionais. Por quê? Porque ela não está com as emoções dela curadas, saradas, então ela sempre vai estar numa posição de ataque ou de fuga. Então, ela sempre vai estar nessa defensiva dela. E depende do que uma outra pessoa falar para ela, ela vai reagir daquilo como estão as emoções dela. Então, uma pessoa que está bem centrada com as emoções em dia, ela sempre vai ter uma voz branda, uma fala branda, sempre vai estar tendo palavras com discernimento, palavras brandas, com amor. Agora, uma pessoa que sempre está com as emoções dela com muita raiva, ou tristeza dentro dela, medo, ela sempre vai ter a fala dela conforme aquilo que está no coração dela. Então, nós precisamos cuidar, vigiar das nossas emoções, não agir por emoção, mas sim por razão e por aquilo que o Senhor nos diz, aquilo que o Senhor nos orienta, porque às vezes nós tomamos decisões pelas emoções e trazem consequências desastrosas na nossa vida. Por quê? Porque nós agimos e fizemos coisas pelo nosso emocional, porque aqui diz que são tempos, períodos curtos, e às vezes nesses períodos que você está, você toma uma decisão e essa decisão às vezes pode mudar todo o percurso de uma história, de uma vida sua. Então nunca toma
decisões e atitudes através do teu emocional. Agora, se o teu emocional estiver equilibrado, você tiver com as tuas emoções em ordem, curadas, saradas, as tuas emoções totalmente guiadas e elas estão nas mãos do Senhor, aí sim, você vai sim tomar as decisões certas e você vai estar convicto que você vai estar fazendo a coisa certa. Mas cuide das emoções, não negligencie as tuas emoções, dá ouvidos, dá uma atenção para as emoções, porque se elas viram sentimentos, elas viram raízes profundas na nossa alma, que depois, às vezes, muitos anos precisam de terapia, de uma ajuda, às vezes até com medicamentos, porque envolve, às vezes, depois uma depressão, uma crise de ansiedade, um pânico, que às vezes por causa de emoções que não foram cuidadas, não foram tratadas e não foram entregues na mão do Senhor. Jesus, ele é aquele que cura, Jesus é aquele que nos ampara, Jesus é aquele que nos orienta, e nós termos essa capacidade mental de conseguir entender o amor que Deus tem por nós, do cuidado que Deus tem por nós. Aí nós já entramos no caminho de cuidar das nossas emoções. E eu quero que você seja uma pessoa equilibrada, que você tenha as suas emoções totalmente elas direcionadas na mão do Senhor, sendo uma pessoa amável, branda, com um coração justo, um coração quebrantado, um coração paciente, que sabe esperar, que é manso, que você tenha dentro de você o fruto do Espírito Santo e as tuas emoções estejam plenas e serenas. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia.